Boa tarde. Amanhã faz exatamente 40 anos que o Santos conquistou o bicampeonato mundial de futebol. Foram 3 jogos inesquecíveis contra o Milan da Itália. Com a palavra, os eternos craques do time de futebol mais famoso de todos os tempos. Era realmente uma grande equipe. Haja vista que em 63 foi o melhor time da Europa, mas pegou o Santos não digo assim, numa jornada fulgurante, uma jornada onde tudo deu certo e ganhou com méritos. O time estava bem, o time foi para lá bem e estávamos completos, inclusive, mas nós fizemos uma péssima partida lá. E em contrapartida, o Milan fez um excelente jogo. Eles tiveram um aproveitamento de 100%, tudo que eles criaram, eles fizeram. E o 4-2 acho que foi até pouco, pelo que nós realizamos lá e pelo que o Milan realizou. O jogo lá foi um jogo muito bem disputado, o San Siro totalmente lotado e o Milan realmente mereceu a vitória. O Pelé fez 2 gols, sendo um de pênalti, mas nós contávamos com a revanche no Brasil. A segunda partida seria no Brasil e no Maracanã. Mas por que no Rio de Janeiro? Para mim se reveste de detalhes muito importantes que até os torcedores não sabem. Primeiro, nós escolhemos o Maracanã para jogar. O Santos tinha pouquíssima torcida em São Paulo e não valia a pena porque aconteceria que iam acabar torcendo contra o Santos em São Paulo. Então no Rio todo mundo era torcedor do Santos. O Santos era o segundo time em todo mundo, os jogadores escolheram o Maracanã para jogar e fomos para o Rio. Uma semana antes da partida, concentramos no Maracanã e esses detalhes que eu vou contar agora que pouca gente sabe. Haviam inaugurado a concentração no Maracanã, havia um forte cheiro de tinta, nós passamos uma semana lá dormindo mal, com muito mosquito, muito pernilongo, apito de trem a toda hora, um solene ventilador, só havia um ventilador apenas num quarto, que foi no quarto do senhor Luiz Alonso Lula, e nós passamos uma semana realmente numa acomodação que posteriormente, logicamente, deveria ser melhorada, mas naquela ocasião o que a gente tinha era isso. Teve um problema gozado também lá, que estava lançando na época um refrigerante, e esse refrigerante, o lançamento dele foi no Rio, só tinha no Rio. E colocaram acho que umas 40 caixas desses refrigerantes na concentração nossa no Maracanã. E geladinho, nossa, aquilo depois do treino caía que era uma beleza. E teve problemas sérios, intestinais dos jogadores, e foi proibido todo mundo de tomar o refrigerante, porque senão nós não teríamos time para botar em campo. O Milan estava com uma equipe realmente muito boa, forte, estava jogando lá o Amarildo, o Mazzola, tinha o meia Rivera. Era um time realmente extraordinário, na defesa jogava o Maldini, Trapattoni. Então era a melhor equipe da Europa. Quando chegamos aqui no Brasil, já estávamos cientes que o Pelé, o Zito e o Calvé não iam jogar. Tá entendendo? Apesar que tinha reposição. Mas o time que vem jogando sempre, mesmo com reposições boas, como nós tínhamos reposições boas, você tem dificuldade, tá entendendo? Você tem dificuldade. Então o que aconteceu? Mas a fé era muito grande. Não sei se era dúvida, mas eu voltei realmente mancando, porque eu tinha tomado um pontapé no tornozelo e ele estava muito inchado. Então eu realmente estava mancando. E não tinha os tratamentos que tem hoje, lógico, né? Mas eu tinha a convicção que eu jogaria. Eu tinha a certeza que eu jogaria, porque independente de qualquer coisa eu ia fazer até tratamento particular, se fosse possível, mas que eu ia jogar, eu ia jogar. Perdemos lá 4-2. Termina o primeiro tempo aqui no Brasil, onde a gente precisa ganhar, perdendo de 2-0. O que passa pela cabeça de um treinador? A coisa tá feia, independente da equipe que você tem na mão, mas a coisa tá feia. E ele não falou nada com a gente. Então nós saímos do vestiário, fomos para dentro do campo 10 minutos antes, já que ele não ia falar nada, então vamos embora. E paramos no túnel. Não sei se o Lima e o Pepe falou isso para vocês. Paramos no túnel. E um olhou para a cara do outro e, como é que é, moçada? Vamos jogar, que até agora não houve nada, não aconteceu nada, e subimos. Até hoje eu me lembro muito bem no intervalo, quando a gente estava entrando no segundo tempo,
2-0, ele me pegou pelo braço e me sacudiu. Mengal, nós temos que ganhar esse jogo, Mengal. Então, para mim, eu acho que o Almir Moraes de Albuquerque foi um dos responsáveis dessa vitória. Quando o Almir, por exemplo, soube que ia jogar, nossa, ele parecia uma criança que estava estreando, que ia estrear. Tá entendendo? E uma das palavras que ele falava muito, que ele ficava muito perto de mim, assim, conversando, ele falava muito, eu mato um, ele falava, eu mato um, entendeu? Então, e esse um a gente não sabia quem era. E ele tinha uma bronca do Amarildo linda, né? Uma bronca, nossa mãe, que... Nossa Senhora, que dava pena do Amarildo, só da bronca que ele tinha já dava pena do Amarildo. No momento, eu via muita raiva no Almir. Muita raiva, porque o Almir sofreu muito na Itália, ele jogou na Itália, ele sofreu muito lá. Tá entendendo? Ele sofreu, só briga que ele teve lá na Itália para defender o Germano, aquele ponto esquerda, que eles andavam muito juntos. E vai ali, não pode entrar porque o Germano é preto. E vai aqui, não pode entrar porque o Germano é preto. E vai ali... Nossa, só briga lá na Itália que ele arrumou por causa do Germano. Nesse sentido, foi uma alegria, foi uma festa, né? Então, quando ele pegou esse pessoal aqui no Maracanã, na casa dele, Rio de Janeiro, ele falou, eu mato um, ele falou. Mato um. E nesse dia ele estava mesmo realmente endiabrado. Mas eu não sabia realmente que ele estava dopado, como depois ele fala no livro. Nós estávamos perdendo 2-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo começou a cair um temporal no Maracanã. Eu acho que isso aí ajudou um pouco a nossa equipe, porque a nossa equipe recebeu aquela chuva e parece que reanimou a gente mais ainda. E entramos para o segundo tempo com tudo, né? Por incrível que pareça, muita gente não sabe, o primeiro tempo nós jogamos com tempo normal. Aí vieram nos avisar que estava começando um tremendo de um temporal lá fora. Houve uma mudança de tempo assim muito rápida. E chegou um repórter, que eu não me lembro o nome dele agora, de lá do Rio de Janeiro, nos avisando também que no vestiário dos italianos, do Milan, tinha uma mesa enorme, mais ou menos uma mesa de 5 a 10 metros, com todo tipo de comida e bebida, porque o Milan se beneficiava com o empate. Agora você imagina, com a retranca que os italianos jogavam naquela época, jogando pelo empate aqui no Brasil com um placar de 2-0, faltando 45 minutos. Sabe, é um negócio assim. E isso fez com que a nossa equipe, não sei, me parece que mexeu muito mais ainda com os brios dos jogadores. Tanto que eu me lembro que o Lula não falou absolutamente nada para nenhum dos jogadores. Nós ficamos 5 minutos no vestiário, entramos, tomamos 10 minutos de chuva, que parece que aquilo veio, o Pepe fala muito nisso, que aquilo veio limpar, né, a alma da gente. E nós esperando o time do Milan, e eles se aproveitaram da situação, sabendo que estava chovendo, se aproveitaram, ficaram mais tempo no vestiário, tudo bem, isso aí eu acho que faz parte. Pra você ter uma ideia de como foi esse jogo, em 15 minutos já estava 3-2 pro Santos. Os dois gols foram de falta. Agora, realmente, eu não me lembro a distância exata, mas um foi mais longe que o outro, mas ambos foram mais ou menos no mesmo setor. Do lado esquerdo, onde eu jogava, não muito aberto na ponta, mas para o meio, né? Um foi mais perto da área, outro foi mais longe. E eu acertei realmente 2 tirombaços que, com aquela chuva, né? Que estava caindo, com o campo lameado e não deu pro goleiro pegar. Eu até brinco com o pessoal que... Aí gozação, né? Com meus amigos, quem estava em casa vendo o jogo pela televisão tinha que estar de capa e guarda-chuva, porque os respingos do meu chute na rede molhou todo mundo que estava vendo o jogo. Foram chutes realmente muito fortes. O Pepe é sensacional. Esse era outro que também desequilibrava. Quando ele pedia carne pro leão, amigo, sai da frente. Como é que é? Carne pro leão. Ele vai me ouvir e sabe o que eu estou falando. Carne pro leão, sai da frente. Ele gritava isso no campo? Eu gritava isso no campo. Carne pro leão. Era rolar para ele na frente e sair da frente. E sair aquele petardo lindo, né? Petardo lindo que ele tinha e muitas vezes ele não fazia. Mas sempre tinha rebote, fazia eu, fazia o Pelé. Neste dia, o Pepe foi realmente merecedor dos 2 gols. Mas muito merecedor, porque nesse dia o falecido pai dele fazia aniversário. Nesse dia o pai dele fazia aniversário, me dá vontade até de chorar. Nesse dia o pai dele fazia aniversário. Então foi uma coisa muito bonita, muito bacana mesmo. E nós viramos jogo para 4-2. O Lima
O Lima jogando comigo no meio de campo, eu me lembro muito bem, eu peguei a bola na nossa área, no lado esquerdo, eu vi o Lima entrando pela direita, eu lancei a bola para o Lima. O Lima com aquele chute também, que ele batia muito bem na bola, era forte, e fez o terceiro gol. Tudo isso aí são coisas que realmente, por isso que eu digo, foi um jogo muito importante e que marcou na minha memória, que eu estou mais ou menos falando tudo o que aconteceu nesse jogo. Eu colei no Maldini, porque ele é que era a peça importante ali na defesa, eu colei nele. E justamente nesse lance eu pulei com o Maldini, pulei, cabecei e a bola foi lá na forquilha lá do goleiro, lá fazendo o quarto gol. Eu até acredito que até hoje muita gente não sabe que fui eu que fiz esse quarto gol contra o Milan no Maracanã. 16 de novembro de 63, novamente no Maracanã, Santos e Milan, prontos para a grande decisão. O jogo não teve tantas emoções e o gol do título foi de pênalti, do lateral esquerdo Dalmo Gaspar, que bateu bem e definiu Santos bicampeão mundial. Para mim, o que mais vale nesse jogo, além de ver o Santos bicampeão mundial, foi ter o Dalmo marcado o gol da vitória de pênalti, porque o Dalmo era um jogador exemplar e um jogador que nunca teve o seu valor merecido dentro do clube, dentro do futebol brasileiro. Muita gente me pergunta até hoje por que eu não bati o pênalti, já que eu costumava bater os penais. Acontece que não foi absolutamente nenhum tipo de problema de amarelar, porque eu bati pênaltis até na seleção brasileira, nunca tive nenhum tipo de receio. Mas é como eu falei para você, na véspera do jogo, como o Pelé não estava jogando, eu e o Dalmo ficamos cobrando pênaltis. E o Dalmo estava muito melhor que eu, estava não só mais tranquilo, como sabia bater com uma paradinha que o Pelé também havia inventado. Era do Dalmo que ensinou o Pelé a bater de paradinha. Então o Dalmo cobrava muito bem pênalti. Ele não tinha cobrado muito pênalti no Santos, porque havia o Pelé com uma paradinha e eu também. Mas nessa ocasião ele estava melhor. Ele estava na ponta dos cascos e quando aconteceu o lance do pênalti, nós dois conversamos e decidimos que seria melhor ele bater. O time que foi bicampeão mundial, vou fazer do terceiro jogo. Jogou Gilmar, Ismael, Haroldo, Mauro e Dalmo. Jogou eu e Mengalvo. Jogou Dorval, Coutinho, Almir e Pepe. E depois, se você incluir os que jogaram lá, você tem que incluir o Pelé, o Zito e o Calvé. Foi o maior time que eu joguei e eu acho que o maior time que já se formou no planeta. Eu acho.